Fala, família Alviverde. Bom, ontem o Verdão brilhou lá na Argentina e venceu o River de 2-1 pelos secadores de plantão que ficaram: o Palmeiras não vai ganhar, porque o River tá forte, porque o River só perdeu 3 vezes esse ano. Enfim, chupa. Eu conferi tudo que a galera tá falando na internet sobre o jogo, os memes, os palpites que deram certo, os que deram errado e, claro, os bastidores do nosso time. Segura aí que vem muito conteúdo. Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. E justamente com a vitória maiúscula do Palmeiras lá na Argentina, em pleno Monumental de Núñez, esse é o assunto para começar o programa. Bom dia! E que dia do Dracena! Vantagem brasileira na casa adversária. Poderia ter sido 2-0. O segundo tempo complicou um pouquinho, mas o primeiro tempo do Palmeiras foi daqueles. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Mesmo tentando secar o Palmeiras, não deu, né? Mais uma vez. Só que ontem, cara, que primeiro tempo, Renata, do Palmeiras. Foi uma aula realmente de futebol. Poderia ter ampliado assim o placar. Agora, a gente reclama aqui do nosso VAR. O VAR lá da Argentina também. Queria dar pênalti de qualquer jeito para a equipe do River, mas valeu pelo resultado, valeu pelo trazer uma vitória importantíssima. Agora, quarta-feira, decidir em casa para que a gente possa passar para a semifinal, Renata. Que jogo foi esse? O 2-0 seria lindo, não é? Dava mais conforto, mais tranquilidade para a volta. Mas o futebol apresentado na primeira etapa, envolvente, concentrado, de muitas trocas e dinâmicas, foi incrível. Tem que valorizar isso. Valorizar demais, Renato. Uma vitória diante do River, com mais de 80 mil pessoas no estádio. É impressionante o que esse time vem fazendo. E mais uma vez o Abel nos surpreende, né, Renata? Coloca o Andréas Pereira em uma outra posição. Você pediu. A gente pediu, mas não ali. Mas ele foi e colocou. E para você ver como que ele analisou muito bem a equipe do River. Né? Como o River jogava com 3 zagueiros, ele ia povoar mais o meio de campo, jogando com 5. Então o que ele fez? Tirou um ponto e colocou mais o meio de campo para igualar. Então acho que o Abel analisou muito bem a equipe do River. E eu vou falar um negócio para você. Foi um dos melhores primeiros tempos que eu assisti do Palmeiras, Renato. Na temporada? Na temporada. Ele criou, marcou. E com o Twitter? O Twitter fez mais gol. Não, mas fez mais gol. Eu confesso que eu torci pra que fosse 4-0 também. Eu falaria, não era só o Inter, mas não deu. Mas pra onde que tava jogando a Libertadores, na casa do adversário, eu acho que você chegar lá, impor um ritmo como o Palmeiras fez, eu acho que é muito difícil. Então temos que ressaltar assim. Agora, no segundo tempo, a gente entende que o River ia vir pra cima do Palmeiras. Só que o Palmeiras, o que fez de bom no primeiro tempo, que ia ficar com a bola, no segundo tempo já não fez. Até porque o River pressionou, mas só que não teve tanta chance assim. Ficava rondando ali na grande área ali, mas só que não finalizava, Renato. Então, o que aconteceu? Tanto é que o gol sai de fora da área, porque todo mundo estava entrando para dentro da área. E ainda desvia no Piquerez. Então, porque todo mundo estava entrando dentro da área e ficava um espaço de fora da área. E por isso que acabou finalizando o jogador do River. Mas eu vejo que ainda está aberto. Eu não vou aqui falar que já está classificado pelo seu resultado. Bom. Até porque a gente sabe que em 2021 eu estava lá, ganhamos de 3-0 e aqui a gente teve uma dificuldade. Não, quanto foi aqui? Mas aquele jogo foi um aprendizado para o Abel. E eu espero que agora nesse jogo de quarta-feira, esses jogadores e o time do Palmeiras possam entrar da mesma forma, concentrado, ligado, porque se jogar assim, não tem para ninguém, Renato. Cicinho, de verdade, o Palmeiras fez uma primeira etapa de almanaque, aquela de manual, não é? E além disso, o Edu foi muito bem, povoou totalmente o meio-campo, ganhou esse setor que é o coração, não é, de um time. E quando era atacado, e não muito atacado pelo River, ele ainda fazia uma linha de 5 ali com o Felipe Anderson, protegendo muito bem a defesa. Exatamente. O interessante do Abel, Renata, é assim, às vezes, se você analisa antes do jogo, você acha que ele está inventando, mas é algo que treina, né? É algo que treina, porque você vê um jogador recém-chegado como o Andréas, que é um jogador acima da média, joga num tipo de posição e rende muito. Então, assim, é um time que é sincronizado. E é difícil você bater um time desse.
Porque os caras viram, você vê o Flaco Lopes, ele fez um movimento, deu um passe pro Vitor Roque, saiu na cara do gol. Então é um movimento, o normal era você meter a bola em diagonal. Então, assim, é um entendimento do jogador e quando você tá sincronizado assim, é muito difícil jogar contra. Eu já falei aqui ontem e falo novamente. As duas melhores equipes é o Palmeiras e o Flamengo, então bater essas duas equipes é somente o São Paulo mesmo. Olha! Quanto você falou que seria o jogo ontem? Fala aí, meu irmão. 3-0. O Palmeiras, né? Vai que eu acerto. Agora tem um detalhe. Ronaldão, nas duas partidas que o Palmeiras disputou recentemente contra o Inter e ontem, nas duas ele conseguiu gols rápidos. Contra o Inter, 3 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. E ontem, numa cobrança de escanteio do Andréas Pereira, o Gustavo Gomes, que jogou muito bem também na defesa, acabou abrindo o placar. Isso facilita também a continuidade do jogo. Na casa do adversário, com 80 mil pessoas, você abre o placar aos 5 minutos, é muito bom pro Palmeiras. E por isso que você é aquela pessoa maravilhosa que entende de futebol. Você entende obrigada, futebol. eu gosto de futebol. Como ninguém, você entende como ninguém, sabe por quê? E Você falou que ele ia ser expulso. E esse Você secou, você expôs o Gustavo Gomes. Sequei, não falei nada. Nós dois. Foi só um palpite. Palpite! E foi o melhor Por isso que campo você é ainda, hein? acima da média, Renan. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer com o Palmeiras? vai Já tá nítido. classificar. Quando ele não consegue fazer o gol, o que acontece? Ele se complica. Sim, Palmeiras, quando ele não consegue fazer o gol, vai pra cima, ele se complica. E aí a torcida começa a vaiar. E aí o River vai pra cima, faz Mas é só o 1-0. Palmeiras que Você tá acontece isso. pensando já na semana que Já vem? na volta. Já Só o tá Palmeiras que faz isso, antevendo. então. Aí os caras, Abel, burro, Abel, burro. Aí ele vai e mexe no time, tira o Andrés. Aí perde o movimento de meio de campo. Porque ontem esse menino, além de bater bem na bola, porque o primeiro gol saiu uma batida espetacular na bola. Entrou jogando, bate bem na bola e o time bem postado no meio de campo. Só que você matou a charada do Palmeiras, Renata. Você tem que falar. Se não faz o gol, Eu queria dá que o desespero. Inter tivesse matado a charada do Palmeiras. Porque isso aconteceu com o seu time, que o seu time foi lá pra cima, tomou um gol, tomou um, dois, aí matou o jogo. Ontem tomou um, tomou dois, aí não matou o jogo, o que aconteceu? No segundo tempo acaba a pilha, começa a baixar a adrenalina Aliás, dos eu quero jogadores. falar sobre vocês porque poderia ter sido marcado o pênalti do Everton, goleiro, Não do foi? Montiel. Lógico que não. Não, na verdade é porque estava impedido. Então, aí o VAR foi lá, checou e viu o impedimento. E agora, o que eu adoro, aprovo, eu queria que isso acontecesse no Brasil. Quando o árbitro, ele volta do VAR e ele se manifesta publicamente, não tem aquela história, o que ele quis fazer, o que ele pensou, ele diz... Ele revela, só que ele deixou um gostinho ruim na boca dos torcedores do River. Boca não pode ser, né? Porque River e Boca não dá certo, não é? Mas eles acharam que seria marcada a penalidade, aí ele diz que foi pênalti, porém estava em impedimento. Então, ó, ele se manifesta. O Gallardo acabou ali, ele ficou desesperado. A época do Ronaldo, ele não saía com o joelho, ele saía com a sola. Com a sola do pé. Onde foi? Eu vou dar só uma dica. Mas se não estivesse impedido, seria pênalti. Eu não acho, Renato. Não? Porque ele tomou o amarelo Aquela apenas, posição só natural temeridade. do goleiro de proteção. Tem que se proteger. Não tem como o goleiro vai sair com Mas o peito E o cara vem de encontro Aí pro que tá a VAR, irmão. malandragem, aí que tá a malandragem. Não. E o Everton é um goleiro já experiente, tem que usar Everton, aqui. E é muito bom. Então, a malandragem, irmão, você não pode bater no cara e ficar em pé. Onde já se viu? É pênalti, velho. Que pênalti? Pra mim é pênalti. Pra mim é pênalti. Pra mim não é. A malandragem é o seguinte, você vai, faz a proteção lá, levanta o protegeu, cotovelo, o pé e vai pra cima do atacante e você cai junto, fica no chão, rola, fica 5 minutos ali, você não toma nem cartão, filho. A malandragem agora, se você bate no cara e fica em pé, é vermelho até. Como o Palmeiras sai do Monumental de Núñez? O primeiro objetivo era vencer, levar um bom resultado para casa. Poderia ter sido melhor, mas a gente vai valorizar essa vitória. E como ele chegou? Grandão, confiante. Vamos ganhar aqui, vamos levar para São Paulo e vamos para a final e tetracampeonato é nosso. Já com a medalha no peito palmeirense. Sabe até o adversário da final. Vai ser uma final nós e o Flamengo, hein? Lá em Lima, hein? Lá dentro, eles eram pequenos pontinhos verdes. Só 2.500 visitantes. E assim estava o estádio do River Plate, fervendo. Gente, muita gente. Eram mais de 80 mil pessoas.
E a torcida da casa, do barulhão, das arquibancadas cheias para fazer pressão, da expectativa por fazer um bom resultado aqui, em 5 minutos percebeu que a noite seria um sufoco para o próprio River. Um placer. Mi nombre es Gustavo Gomes. Mas pode chamar de zagueiro que mais fez gols na Libertadores, 14. Gustavo Gomes é o nome de um gol monumental na Libertadores. Quem bateu o escanteio? Andréas Pereira, que o Abel colocou como titular pela primeira vez. Minta pra mim, Abel nunca critiquei. Eu não, ele já. Eu critico, mas eu gosto muito dele. O Palmeiras amassou o River Plate no primeiro tempo. Na trave voltou, Evangelista quase faz o segundo. Armani, nome doce na boca do Luiz Roberto. Pé direito, Armani. Essa jogada mostra o que foi o começo de jogo palmeirense. Marcação na saída do River, bola roubada, toques rápidos. Flaco, Lopes e mais uma assistência para o gol do Vitor Roque. Uma aula de futebol no Monumental de Núñez. 2-0 Palmeiras. Que fase goleadora da dupla Flaco e Roque. Diz aí, palmeirense. Flaco Lopes, confessa, nunca critiquei. Nunca critiquei. Mentira. Vitor Roque. Nunca critiquei, sempre acreditei. Fizemos 2 primeiros gols, infelizmente sofremos um gol, mas isso é do jogo. Pois é, teve um segundo tempo. O River também fez mudanças e acho que também abaixamos um pouco o ritmo nós. O segundo tempo foi mais difícil mesmo. Mas o Palmeiras escapou de uma. O Everton saiu desse jeito aí no Montiel. O árbitro foi ao VAR e viu falta do goleiro, o que seria pênalti. Mas o jogador do River estava impedido. Então, o juizão... Traduz aí, Fred. O goleiro fez uma falta com cartão amarelo, mas o jogador número 4 que participou da jogada estava impedido. Já no finzinho, o Palmeiras tomou o gol. A paulada do Martínez Quarta desviou no Piquerez e entrou 2-1. Poderia ser pior, palmeirense? Poderia. Olha quem entrou no segundo tempo. Borja. Quase rolou aquela lei que muita gente nem gosta de ouvir falar. Último lance do jogo e a bola caiu no pé de quem? Borjão. Bola passa à esquerda do gol. Foi por pouco, mas não entrou. Jogo de volta, o Palmeiras pode empatar, que está na semifinal da Libertadores. E a quarta-feira, que seria a festa do vermelho e branco, terminou verdinha. Muito difícil, jogamos não só contra o nosso rival, mas também contra o público, entre aspas. Mas de vez em quando lá ouvíamos os de verde, que estavam lá em cima num canto, que também é bom para nos dar essa força. Faltam agora mais 90 minutos em nossa casa. Orquestrando toda a comunicação em paralelo. O Fernando acredita que essa documentação seria... Olha, é impressionante como o Palmeiras joga essa competição como a Libertadores, porque é um jogo muito difícil de jogar, estádio cheio, quase 90 mil pessoas, e o Palmeiras se impõe. Primeiro tempo do Palmeiras, calou o Monumental de Núñez. Terminou o primeiro tempo, estava um silêncio. Veloso, naquele foi estádio. um amasso. Estava um silêncio no estádio. Veloso, foi um amasso. Olha que tá 25 minutos, vai ser os 4-0. Foi um amasso. Foi. O Palmeiras jogou, era para 2-0, ficou barato no primeiro tempo, pela forma como o Palmeiras jogou. Teve a bola do Andrés de falta, teve a bola que o zagueiro tirou, que ela estava indo pro gol do Andrés também, a cabeçada do Evangelista que vai na trave. Então o Palmeiras Mas botou uma tudo pressão. isso veio do esquema, Veloso. Foi uma pressão, poderia ter resolvido... 14 gols do Gustavo Gomes, meu irmão. 42 gols da carreira. Gols pra caramba. Igualou o Chicão. Então, e aí, meu querido Veloso? E aí no segundo tempo as coisas mudaram um pouco, mas o Palmeiras já tinha uma boa vantagem, né? Eu acho que o Abel no segundo tempo pensou em preservar e administrar o jogo com a vantagem. O River no finalzinho chega ali a diminuir o placar, mas o Palmeiras consegue um resultado espetacular.
Não é fácil jogar Desculpa, da forma Veloso. que o Paulo jogou ontem. Eu acho que se fosse 2-0 seria espetacular. A vitória lá é espetacular. Não. O empate lá seria espetacular. Eu acho assim, 2-0, mas quando você deixa e quando você no segundo tempo, você quase tem não uma virada, mas um empate, uma visão diferente. Eu acho que é isso que o Palmeiras precisa ter. Não dá para jogar 90 minutos do jeito que jogou no primeiro tempo. Mas como o Atlético Mineiro, eu estava assistindo o jogo do Bolívar ontem contra o Atlético Mineiro, 2-0, aí a altitude empatou o jogo. E os caras com homem a menos. A altitude empatou o jogo. É a que vai ter com o São Paulo hoje. Né? A altitude pode ganhar o jogo. Né? Qual a ideia do Palmeiras e qual a ideia do River e aquilo que você estava falando para nós, Souza, em relação ao próximo jogo? Craque, boa tarde a todos. Então, o Palmeiras fez um jogo brilhante no primeiro tempo, foi um amasso. Só que esqueceu que tem um segundo tempo, né? Poderia ter vindo com uma vantagem melhor, pelo que apresentou no segundo tempo, pelo que apresentou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galhardo viu que o Palmeiras, apesar de jogar com 2 atacantes, o Flaco, ele não joga na frente, ele joga como meia. E aí ele tira um zagueiro, coloca um cara mais de meio campo. E há um domínio muito grande do River Plate no segundo tempo, né? Se não fosse o jogador do River que tivesse impedimento, né? Aí a gente vai partir por si, né? Que estava impedimento, mas houve um pênalti, né? Do Everton, que depois o VAR chamou e estava impedimento. Mas foram 2 tempos distintos. O primeiro tempo, o amasso do Palmeiras, e o segundo tempo, onde o Palmeiras foi amassado. O Palmeiras poderia ter vindo com uma vantagem melhor pelo que apresentou no primeiro tempo. No segundo tempo veio para trás, o Abel demora um pouco a mexer e as mexidas deles não surtem efeito. O River cresce, mas eu ainda acho o confronto aberto, tá em aberto ainda o River. É que o Abel disse isso também, a gente ganhou uma grande partida, mas ainda não acabou. Que é a função que o Abel tá aí. Por que tirou o negócio daqui? E o Galhardo viu o erro dele, né, quando ele entra com 3 zagueiros, né? Pode deixar lá. Deixa os lances lá e corta. O erro do Galhardo foi importante pro jogo do Palmeiras no primeiro tempo. E aí ele volta, conserta aquilo que ele viu. Ele estava sem 4 jogadores titulares. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Poderia ter sido um resultado muito melhor pro Palmeiras, mas é um jogo que está em aberto ainda. 1-0 é pouco. É só a gente lembrar de 2019, é outro nível. É pouco, mas é uma vitória assim tão amassadora, tão avalaçadora, melhor dizendo. É tão imponente, que tá no hino, né? É tão bonito ver o time do Palmeiras, é tão legal ver. Depois você tira as coisas aí, Java. Não precisa ficar trabalhando agora. Deixa essas coisas lá, pô. Né? É tão legal você ter a ideia, por exemplo, de você que é torcedor palmeirense, você que é ídolo do Palmeiras, você vê os caras correndo, você vê a determinação dos caras, você vê os caras vinculado, é igual o Tigre, eles estão lá, e que por sinal o Tigre, que o Tigrinho, arrebentou de novo, fez gol de Libertadores. Qual a ideia do time como esse, você que é um campeão da Libertadores, Rosinei? Boa tarde, craque, boa tarde a todos. Craque, acho que o Palmeiras ontem demonstrou a força que tem, né? Com a chegada de grandes jogadores e ontem, né, um volume de jogo. O grande jogo do Palmeiras esse ano pra mim? Principalmente no primeiro tempo foi impressionante. São 2 treinadores bem estrategistas, né? Tanto o Galhardo como o Abel. O Abel é um treinador que às vezes a gente acha que ele demora, em algum momento realmente ele demora a fazer algumas movimentações de mudança na equipe, mas ontem o Palmeiras soube sofrer. É um pra time mim, que soube esse é o grande defeito dele, como treinador. Não saber substituir. Isso é o maior defeito. Não é defeito. Na verdade, eu acho que ele tem uma visão, que ele demora. É uma visão dele, é uma visão. Isso já aconteceu em todos os campeonatos. É o que ele preza em relação a isso. E ele erra muito quanto isso. Tanto é que ele errou também de não ter atitude em relação ao Flaco Lopes e o Vitor Roque. Rosinei? Exatamente. Acho que são 2 jogadores que vêm sendo um grande destaque nessa equipe do Palmeiras. Acho que o Abel, ele sabe o tempo certo também de aproveitar e tirar o melhor desses atletas, né? Você vê o Flaco Lopes, que era muito questionado, que não jogava, que não tinha oportunidade. O Abel soube a hora certa de colocar esses 2 jogadores na frente. Tá dando resultado, tá fazendo a diferença, fez a diferença ontem, mas aí no segundo tempo realmente o Palmeiras abaixou muita linha, né? Lógico, o Galhardo também. É natural isso também, natural, né? Gente que jogou, nós jogamos, né? É natural. Nós jogou aqui, os 4 jogou e muito. É natural, você tá ganhando o jogo. A pressão lá tá 2-0. Às vezes o treinador nem manda. Sim. Por exemplo, o Botafogo não tava ganhando de 3-0 ontem. Não é o treinador que é o culpado, é o jogador, irmão. Ou são os jogadores que são culpados? São os jogadores que são culpados. Porque você está ganhando um jogo de 3-0
Você recua, deixa os caras empatar o jogo 3-3 do Mirassol. Parabéns ao Mirassol. Esse foi um lance aí, quase que assim, de empate e que seria também um baita resultado para o Palmeiras. O Gustavo Gomes se tornou o maior zagueiro da história ou o Luiz Pereira é ainda para você, meu querido Veloso? Coloca aqui para mim, ô Ricardinho. Os números do Gustavo Gomes aqui, porque é uma coisa impressionante. Pra mim, o goleirão falhou, hein, Veloso? Ele não vai na bola, né? Ele não tem aquela explosão pra ir na bola. Ele acha que ele falhou ou não falhou? Pra mim, falhou também. Essa bola é uma teta de pegar, velho. Defensável. Não é, Veloso? Uma bola defensável. Ele demora pra reagir. Ele demora pra reagir, o Armani. Acho que ele fica preocupado com a trave, ele se chocar com a trave e deixa a bola entrar. Pô, e ele tá muito atrás, não tá? Ou não? Qual a sua ideia? Não, ele só podia explodir mais rápido. Sair mais rápido com o braço, com a diagonal, fazer a diagonal. Frente da trave. Aqui? É, isso. Não aqui? Não, é. Aí ele se atrapalha com a trave. Tá, você faz a diagonal. Oi? Eu sou o Neto. Aqui, ó. Pá! Diagonal. Porque como ele foi assim, ele não teve amplitude. Atrapalhou com a trave. Atrapalhou com a trave. Agora o Gustavo não sabe disso. O Gustavo, sem dúvida, é o melhor zagueiro da história do Palmeiras. É impressionante o que ele está fazendo, marcando gols, defendendo, um líder, o capitão. Se eu pudesse escolher a zaga, seriam os dois, né? Mas como você perguntou de um só, o Gustavo Gomes, sem dúvida, o que ele se transformou na zaga do Palmeiras. Veloso, olha lá. Olha como ele demora. Ele vai pra trás. A bola já tá dentro. Ele vai pra trás. Com um frangaço, gente. Olha o Acunha. O zagueiro. Como é que pode? E aí o Gustavo Gomes foi monstro, hein? Pô, vai que vai no primeiro pau, veio pra trás, cabeceou, né? Não, na verdade, a batida na bola do escanteio é muito bom, mas às vezes eu fui especialista em bola parada, Ricardinho. Eu não sabia, eu sabia onde que eu tinha que meter a bola, irmão. Eu não sabia quem estava lá. Entendeu? Não pensa que ele pegou a bola e viu que o Gustavo Gomes estava lá e deu o pá, não é nada disso. Mas cada um pense do jeito que quiser. Agora, ó, o goleiro, ó, parou. Dá pra na hora que quicar a bola parar pra mim, fazendo o favor aí? Só a hora que parar, Latino, na hora que cabecear a bola. Olha o goleiro. Agora que ele foi. Você vê que ele faz a diagonal pra trás? Depois que a bola pica, e a diagonal dele é pra trás. Ele faz a diagonal pra trás. Dá uma olhada, ó. E olha a cara dele. Ó, cabeceou a bola, ó. Cabeceou. Vamos lá, a gente vai... Olha a cara dele com medo, da trave agora. Aí, ó, cabeceou, quicou. Aí ele vai. Quando ele vai, ele toma o frango. Um frangaço do goleiro. Mas um baita frango. Aí ele bate na trave. Aí ele raspa na trave. E que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Vamos, então, colocar os números do Gustavo Gomes aqui, só pra eu saber. Vamos lá. Qual a ideia do Gustavo Gomes pra você, Souza? Esse cara é um monstro de jogador. O cara ficou 1 ano no Milan, sem jogar. Nem na reserva ele ficava. Vai pra Copa do Mundo com o Paraguai. Não é verdade? Capitão da seleção, ficou na reserva um determinado tempo da seleção paraguaia. Lembram disso ou não? Vem, é o maior zagueiro, tirando o Luiz Pereira. Vocês mais jovens não sabem quem foi, também não preciso explicar. Não tô aqui, claro, não sou professor. Eu mais ou menos estou aqui para falar umas coisas. Vamos ver até quando também, né? E aí, vamos ver. Aí o Xerife do Verdão. Depois do Luiz Pereira, que não dá para comparar nenhum zagueiro com o Luiz Pereira, tira o Luiz Pereira, aí depois a gente vê. Esse cara é um monstro, 14 gols, né? O Gustavo Gomes tá aí, firme e forte da Libertadores, o maior zagueiro de Libertadores. É uma coisa impressionante. E um dos maiores zagueiros do Brasil. E durante muito tempo. Eu acho hoje... Eu também acho. Por isso que eu falei 1-2. Eu também acho... Eu prefiro o Ortiz hoje. Mas hoje. se você colocar nos últimos 5 anos, é ele. Exatamente isso. Esse cara aí é um absurdo. Igual. Um absurdo. Machuca pouco, sempre tá jogando, faz gol... É um líder dentro de campo, um cara que segurou ontem no segundo tempo. Quando você tem um time bem organizado, quando você faz um segundo tempo como o Palmeiras fez ontem, você tem que ter uma zaga como o Palmeiras tem. Que se defendeu muito bem, não deu chance, só chute fora da área. É o Arce mesmo? É o Arce? É o Arce. Lateral direito? Que legal o Arce, né? Arce é gente boa, né, cara? Nunca tive a oportunidade de falar com ele. Pra mim, o melhor de todos eles aqui é esse aqui, ó. É que vocês não conhecem esse aqui, ó. Esse cara que chama Nelinho. Esse cara aqui foi o Pelé da zaga de lateral direito, porque ele jogou de lateral direito. O Nelinho foi um dos maiores laterais do século, do mundo, de tudo. Tem pouquíssimos jogadores que foram igual a Nelinho, que vocês mais jovens nem sabem quem é. Nelinho, monstro sagrado.
Para mim, Gustavo Gomes é o pilar dessa defesa do Palmeiras, é o cara que tem segurado a bronca nesses momentos difíceis do Palmeiras e ainda tem uma qualidade que poucos Gilberto é o lateral esquerdo que era do Cruzeiro? Deve ser, né? É o Gilberto, só pode ser o Gilberto que é do Cruzeiro. 10 gols. Gilberto, lateral esquerdo, jogou muita bola. E ainda faz gol ainda. Ainda é um zagueiro. Não, e ainda faz gols, cabeceia. Impressionante. Qual a ideia de um Paraguai que arrebentou na eliminatórias e na última Copa o Gamarra estava aqui, jogou pelo empate contra a equipe da seleção da França. E aí tomou 1-0 o gol do Blanc, que é o zagueiro, né, que hoje é treinador. Né? Qual a ideia de você ter um zagueiro como esse, fazedor de gols, importante em todos os títulos? Você tem os títulos dele aí do Palmeiras? Fala no meu ouvido aí, Ricardinho, que é uma coisa impressionante. Ele é tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, tem Copa do Brasil, tetracampeão paulista, campeão da Supercopa, campeão da Recopa, todos como capitão do time. Todos como capitão do time. Esse cara é um monstro de atleta. Rosinei. Monstro de atleta e é a segurança que o Palmeiras tem, né, na parte defensiva. Quando, na minha opinião, eu não sou palmeirense, mas eu assisto muito os jogos do Palmeiras justamente porque eu gosto muito de ver... A gente fez a Rádio Craque Neto ontem, a gente faz todos os jogos do Palmeiras, Santos, São Paulo. Enquanto outros não fazem os jogos do Santos, quem faz a Rádio Craque Neto desde o início. Futebol feminino. Você sabia que teve futebol feminino ontem? Alguém sabia? Sim. Sabe onde foi o jogo? No Parque São Jorge. Sabe quantas pessoas tinha? 500 pessoas. É isso aí. Copa do Brasil. Corinthians ganhou o jogo. Quem que fez? Rádio Craque Neto, Euro 17. Exato. E tinha 500 pessoas só. Então, qual que é o futebol feminino que vocês mentem? Vocês mentem no futebol feminino do que foi no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro na final. Mas o futebol feminino mesmo é o que aconteceu ontem. Esse é o futebol feminino de verdade, não de domingo. De domingo é maravilhoso, mas o de ontem, ninguém fala, a minha rádio fez o jogo. Rosinei... É isso aí. Craque, então, o Gustavo Gomes é a segurança na parte defensiva do Palmeiras, né? Um jogador extraordinário. Acho que qualquer equipe gostaria de ter um zagueiro como ele. Ontem... Eu trouxe ele do Miller, irmão. Ontem lembra, o Palmeiras sofrendo... Você falou que não ia dar certo, que era muito caro, lembra? Palmeiras sofrendo ontem na partida e aí você tem um Gomes, né, que faz a diferença ali na parte defensiva. Para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que para mim ele é o melhor zagueiro do Brasil. Para mim ele é o melhor. Vamos lá. Qual a ideia em relação ao Palmeiras? Porque quando a gente fala isso, a gente sempre, eu falo, eu coloco o Flamengo como candidato aos 2 títulos. Quando você faz uma vitória contra o Internacional de 4-1, quando você vai contra o River, mete 2-1 nos caras com 90 mil pessoas, você volta muito grande. 12 jogos de invencibilidade. 12 jogos de invencibilidade do River Plate, eu vou lá e ganho deles lá e dou um sufoco neles no primeiro tempo. Qual a ideia do Palmeiras nesses 2 campeonatos em relação ao que está acontecando, Veloso? Eu acho que ninguém entendeu melhor a Libertadores do que o Abel, e ele consegue passar isso para os jogadores, né? Palmeiras como visitante esse ano, eu falei ontem, né? Falou mesmo. Ele estava com 4 vitórias como visitante, 4 jogos fora, 4 vitórias. E foi para a quinta, mais uma vitória. Então o Palmeiras está 100% como visitante, só empatou um jogo. Mas esse jogo aí não é um jogo qualquer, né? Se jogar como visitante na Argentina contra o River Plate... Você perde o jogo, você não classifica, mesmo em casa com os argentinos. Vai ser jogo duro, mas o Palmeiras classifica. A vantagem é muito boa. É impressionante. Mas é difícil esse time. Esse time tem camisa, é um clube incrível, jogadores argentinos. Estava sem 4 titulares, né, Souto? 4 titulares. Sem 4 titulares, é bom saber disso. Isso não tira os méritos da equipe do Palmeiras, diga-se de passagem. Vamos colocar os gols para vocês com a narração dele, Marcelo Duó, monstro sagrado, Marcelo Duó, aqui nos Donos da Bola. Coloca aí, Cascão. Murilo, Aníbal Moreno, vem cruzamento muito alto, o Gomes vai subir, tocou pro gol! Ela entrou, Caçapa! Gustavo Gomes, o capitão, o ídolo, a referência, o xerife alviverde, cabeceia como manda o manual. Palmeiras aperta a marcação, Flaco Lopes escapa da marcação, mete na frente ao Vitor Roque para fazer o segundo, Caçapa!
Palmeiras, Facundo acompanha, ele volta tudo. Mais uma vez a bola rolada pro Montiel. Bateu pro gol! Laçou! Martínez corta um petardo da entrada da área. Chutou pro gol, a bola desviou no Emiliano, matou o Everton, foi no ângulo. E o River Plate diminui no Monumental para delírio de mais de 80 mil pessoas. E o River Plate tá vivo na disputa. E esse gol... Vamos lá, ó, pessoal. Obrigado aí a Vivi, a todo mundo aí da Band, que fez as camisas dos donos da bola, que isso é muito legal, né? É importante para a valorização dos donos da bola, para os donos da bola 7K, Viva a Sorte, iFood, né? Todos os nossos patrocinadores, Paraflu, eu não lembro de todos, mas são muitos, né? Açaí, né? Tem Band Shop, Moto Remasa, qual outro? Mafre. 7K, né? Aí você tem TIM, aí você tem muita coisa legal. Então vai no QR Code agora se você tem a intenção. A gente tem vários modelos aí. Eu não sei o preço, desculpa, eu não sei o preço, até porque não falaram também, né? E aí tá aqui o Instagram, se você entrar ali para que você possa ter uma camisa dos donos da bola. Nós estamos competindo também, não sei quantas pessoas tem aí no YouTube, né? Nesse exato momento, né? Atualiza aí para nós aí. A princípio agora seria Tem 83 mil pessoas simultâneas. Se vocês puderem votar no prêmio... Não, desculpa, 103 mil pessoas. 103 mil pessoas simultâneas. Tem os programas aí que tem 10, 12, 15... Que tá tudo bem também, tá tudo certo. Tá tudo certo, não, eu quero que se exploda, né? Falar a verdade. Mas tá tudo bem. Então tem 103 mil pessoas falando aí, né? Conversando com a gente. Se vocês puderem votar na gente no Prêmio Best, no melhor programa, eu ficaria muito feliz. Souza, né? Veloso, Rosinei, Cascão, Ricardinho, Léo. Todos nós, porque quando ganhar, não sou eu que ganho, é donos da bola. Nós ganhamos. Eu, por ser o apresentador, a gente aparece mais, tá tudo certo, né? Tem os prêmios que eu participo também, que é de futebolista influenciador e tem influenciador de esporte. Se a gente puder depois fazer a arte aí da Band, se vocês não estiverem muito ocupados, né? Se não estiver muito ocupado com outros programas, né? Se puder fazer, eu agradeço de poder fazer, porque é a Band que ganha. Não é eu ganho, mas quem mais ganha é a Band. É a Band, o nosso programa, é o Veloso, é a família, é todo mundo. Só da gente estar concorrendo já é uma grande coisa. Então a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz. Porque se a gente não valorizar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos propensos a trabalhar firmemente, a gente tem que mostrar. E aí a Band tem que mostrar. Tá certo? É assim que toca a banda aqui comigo, tá bom? É o seguinte, então, vamos tentar, então, a gente ter um entendimento do Palmeiras, né? Bota o Veloso aí. Veloso, conta pra nós essa experiência bonita com o André, né? André, pode soltar o vídeo, então eu fico quieto. Libertadores eu sou tri, brasileiro eu nem vou falar, cheirinho é o caralho, um pouco é outro patamar. Vocês foram de avião fretado, os caras ricos do caramba, o time de vocês ganha de 2-1, e vocês estão mortos, a torcida morta. Era 2 horas da manhã, qual o problema? 2 horas da manhã, que tem, pai? Vocês ganharam o jogo, estão mortos. Pegaram o trânsito. Aí, ó, bota aí a torcida do Palmeiras aí, vamos lá. Qual a ideia, Thiago Veloso? Qual a ideia de você viajar, de você estar aí, ídolo do Palmeiras, 458 jogos, um dos caras mais importantes aqui da Band em relação aos donos da bola, comentarista nosso. Qual a importância de você ver o jogo lá e ver essa grandeza que é o Palmeiras hoje, irmão? Não, é impressionante, né? É uma experiência muito legal, marcante, porque você está junto ali com o torcedor,
contra 85 mil pessoas. Mas não entra no campo, né? Não entra, mas foi legal ver o silêncio que aconteceu depois do primeiro tempo, né? Foi impressionante. Olha lá, Veloso, fala quem é quem aí. Vamos lá, bota aqui. Esse aqui à esquerda é o Neto. Eu? Esse é o Neto, esse da esquerda. Né? O esquerdo é o Neto, o barbudinho ali. Ali o Marcelo, Fabão, de óculos. lá atrás o Marcelinho e o André. O André qual que é, de boné? Lá o de azul? Último, lá atrás do último. Abração. Aqui atrás de mim, só com o dedinho ali, tá o Gabriel. Gabriel. O dedinho ali. Qual a ideia de uma viagem como essa, a emoção de estar junto num voo como esse, podendo realmente... E ele é patrocinador do Fala Veloso, Fala né? Veloso, é 67, o André é parceiro nosso lá. Então, é uma experiência muito legal você sair daqui, juntar com a torcida do Palmeiras, só 2.000 pessoas lá. Mas não é pouco, não. 2.000 pessoas é bastante. Foi o ingresso que foi cedido também, né? Foi o ingresso que foi cedido. Esgotou os ingressos. O torcedor palmeirense, o torcedor fez barulho lá, incentivou. E vê como o time responde dentro de campo. O Palmeiras se impõe. Você vai ver o Palmeiras na Libertadores, não importa onde joga. Jogou na Bolívia, jogou assim. Joga em qualquer lugar que for, como foi ontem lá no Monumental, o estádio lotado. O Palmeiras com personalidade, vai pro jogo, domina o adversário que não é fraco, é um time de tradição, faz 2-0 e cala o Monumental de Nunes. Quantas pessoas cabem no avião? Os dois pilotos? Estava cheio, né? Os dois pilotos 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, mas os dois pilotos. Sabe o nome dos pilotos? Com certeza você não vai saber. Não sei. Eu conheço você. Há muito tempo. Você nem foi lá ver, conversar? Não, eu conversei com eles. Conversou com os pilotos? O piloto, ele é de Jundiaí. E aí aqui? E ele pratica Ironman, cara. Ironman? Ironman. Mas o negócio dele não é Ironman. O negócio dele é saber onde nós botamos, Veloso. Mas ele foi bem. Foi bem, Veloso? Tranquilo. Voo bom? Então, tem 18 anos. Vem pra 7K. Vamos botar o Vitor Roque aqui. Não, vamos botar os números do Abel, Cascão. Ricardinho. Abel, o que esse cara tem, esse desgraçado, velho? Ô, desgraça de português. É bom, velho. Ô, vocês que são assessorzinho aí do Palmeiras, vê se a gente falou alguma coisa aqui do que aconteceu com o Vitor Roque. Né? Vê se a gente não respeitou ele, né? E cada um fala o que quiser. Certo? Vê se a gente não dá moral pro time de vocês aí. E aí vocês sempre querendo mandar memorando aqui. Aqui comigo não, irmão. Vocês podem ficar 200 anos aí. Comigo aqui não. E quando eu faço programa de televisão, e quando é para fazer igual é do Palmeiras, não tem para ninguém. O que a gente fala aqui é verdade. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Aqui não tem esquema, irmão. E isso é para vocês todos aí, porque vocês são medíocres, no meu ponto de vista. A mediocridade em cima de vocês, assessores do Palmeiras, vocês são medíocres. Mas medíocres mesmo. Eu não sou. Sabe por quê? Porque eu não trato as pessoas que são medíocres da forma que eu queira tratar. O mal que vocês desejam para mim, eu não desejo para vocês. Eu não trato vocês do jeito que vocês tratam a gente aqui. É diferente, irmão. Essa é a grandeza minha para com vocês. E que, por sinal, esse cara aqui é um monstro. Abel na Libertadores, bicampeão. Português tem bons números. Excelentes números na competição. 50 bons números. Quem que escreveu isso aí? Ô, Ricardinho, vai cagar, ó. Bicampeão português tem excelentes números na competição. 58 jogos, quantas vitórias, Veloso? 39 vitórias. Quantos empates, Souza? 14. Quantas derrotas? 5. Rosinei, falei seu nome? Não, é que demorou. Não falei seu nome. Rosinei. 5 derrotas. Quantos gols, Veloso? 133 marcados. Quantos gols sofridos, Rosinei? 41. Quantos títulos, Souza? 2. Um cara é monstro ou não, Rosinei? Demais. Muito, mas muito monstro mesmo. O craque, o Abel, todo mundo imaginava, né? Sai jogadores, entra jogadores e o Abel ele consegue fazer esse time do Palmeiras jogar de uma forma brilhante. Então tem que tirar o chapéu pro Abel. O cara tá há 5 anos no clube. E pra nós, Corinthians, é duro, hein? Puta, é duro demais. É duro, velho. Mas é legal Mas falar. não, você tem que falar, você tem que falar a verdade aqui, irmão. É legal falar dele porque realmente... É mascarado, não respeita as pessoas, é europeuzinho, não trata bem a imprensa. Quando sair daqui, vai fazer um monte de coisa contra a imprensa brasileira. Vocês vão ver só. Mas esse cara, como treinador, é uma coisa excepcional, Souza. Falar dos números do Abel é brincadeira. 59 jogos, esse monte de gols aí, pra mim o que chama atenção é o número de gols e número de derrotas, 5 derrotas. É um absurdo, é um absurdo. Ele tem os defeitos dele, né, coisas que a gente também não gosta. Nós não temos compactua. defeitos também, Souza. Exatamente. Mas assim, a gente fala dos nossos, né? E a gente não reclama, né?
E a gente pode falar também dos dele também, e não tem que ter chororô, porque ele também E nós falamos dos dele o que acontece no futebol. Exatamente. O que acontece com ele na vida particular dele, eu não tô nem aí, eu quero que se exploda. Só como é que você vai dizer que um cara desse é ruim? Você é um monstro. Agora, você tem que estar trabalhando no clube totalmente organizado, né? Que ele pede um jogador, o jogador vem. Agora, você trabalhar no time todo organizado é uma coisa. Sabe o que ele faz agora? Agora vocês querem elogiar, né? Que ele joga sempre de uma maneira contrária. Ele tem uma visão disso aí. Mas, pra mim, isso não pega. Muito pelo contrário, porque ele errou em determinados momentos em relação ao Flávio Lopes e o Vitor Roque. Errou em muito. O Hendrick também na Libertadores. Acertou ontem ele colocar o Andréas Pereiras. Parabéns. Acertou. Tomou um balai de gato do Corinthians em 2 campeonatos. Saiu da Copa do Brasil e também. Tá aí a titia Leila também. Vamos lá, então. Coloca o Abel falando e eu volto pro Veloso, que tava ontem louco com o André, com o aviãozinho. Como é que é o avião? O que é avião? O que é? Deve ser um Learjet. Eu não entendo muito de avião, não, né? Mas você entende do que, Veloso? Um Learjet. Você entende do quê? De futebol. Mais o quê? Mais. O que mais? Tá bom. Vamos parar no futebol, vai. Vamos parar no futebol, que já tá bom. Futebol tá bom, Veloso? Tá bom. Então chama aí a sonora dele, vai lá. Coloca aí pra gente, então, Cascão, a sonora do Abel, por favor. Temos vindo a trabalhar muito ao longo destes últimos 15 dias. A preparar este jogo e a preparar os jogadores. Foi pena o Andrés ter ido para a seleção, mas faz parte, porque treinou pouco connosco. Mas em função daquilo que eram as possibilidades que o nosso adversário podia jogar no 3-5-2, que é um sistema que eu particularmente gosto muito, acho bem ofensivo. Foi assim que o nosso adversário começou, mas acho que fizemos uma primeira parte muito, muito boa, quer em posse de bola, quer em oportunidades, bola no poste. Entramos muito bem, acho que chegámos com mérito à vantagem de 2-0. Na segunda parte o nosso adversário trocou de sistema, voltou a jogar num 4-4-2 diamante. A verdade é que nós perdemos um encaixe no meio campo sobre o lado direito. Quem tinha que sair ao Acunha não era o jogador que estava a sair, e o jogador que estava a sair no Acunha, que era um dos nossos médios, nossos volantes, quando saía tarde, depois a bola entrava dentro e depois o nosso adversário criou superioridade aí, mas vamos ser sinceros, tivemos que sofrer um pouquinho e defender um pouquinho mais baixo, mas o golo acabou por ser o que é. O futebol tem estas coisas, tem ressaltos, tem golos, tem felicidade, portanto não foi pelos remates ou pelas oportunidades que o adversário criou. Tivemos que defender mais um bocadinho, era normal jogar aqui contra o River Plate em sua casa, estádio full, cheio, um resultado que vinhamos à procura, de sacar daqui um bom resultado para depois procurar fechar em nossa casa, é o nosso objetivo. Vamos lá, esse cara é um monstro como treinador, ele é o maior que todos os jogadores desses últimos 5 anos. Ninguém é maior que ele. Ele conquistou isso, né? Ele é o treinador protagonista. Os dados dele, não só de Libertadores. Ele é o treinador protagonista, o treinador que é um grande gestor. Eu acho que a maior virtude do Abel... Substitui mal pra caramba, mas é um grande gestor. Essa gestão que ele tem do grupo. A gestão de vestiário, a gestão de grupo. Toma vinho com um amigo meu. Toma vinho com um grande amigo meu, viu, Abel? Mas um baita amigo meu, até de 30 anos, viu? Fazer com que os caras entendam uma competição como a Libertadores, que às vezes você não precisa jogar bem. Sabe quantas vitórias ele chegou ontem? 200 vitórias. 200 vitórias. Em 342 jogos. A Libertadores é um campeonato que muitas vezes, principalmente no mata-mata, você não precisa jogar bem, você precisa ganhar. Você precisa passar. Exatamente isso. E a Libertadores é assim. E o Abel parece que entendeu isso melhor do que todos e passa isso para os atletas. Então o Palmeiras sofre, às vezes não joga bem, mas tem resultado, é competitivo e faz o resultado, tem vantagem e vai jogar em casa agora para classificar para a semifinal. Mais uma, hein? Seria já a terceira não, a quinta. O Gustavinho, o Ricardinho falou para mim agora que acho que é a quinta consecutiva dele. Não, consecutiva não, ano passado caiu. De semifinal. No ano passado caiu nas oitavas. Quinta em 6 anos. Quinta em 6 anos. O ano passado caiu nas oitavas. Cara, então o Abel tem duas finais e pode chegar aí à quinta semifinal. Parabéns ao Abel Ferreira, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora a gente vai falar de Moto Remasa para vocês todos. Vamos lá, firme e forte. Segura a bola, Souza. Aí, garotinho. Eles enfrentam agora o Sport,
que é um time que está com 11 pontos e vai cair. Vai cair. Não tem como, não tem como. Porque o Cascão, vê se dá pra gente. Gente, eu tô segurando o braço que eu fiz uma... Doutor Lucas, um beijo no seu coração. Muito obrigado que o senhor fez por mim hoje, 7h30 da manhã. Obrigado demais o senhor poder tirar as minhas dores. Porque vocês não têm ideia o que eu sofro com dores. E vocês, tá tudo bem, ninguém precisa ficar com pena de mim, que eu não tenho o que você sofre de dor. É muito, né? Você. Ombro. Muito. Você. Bastante. Mas ó, nós 4 aqui, cada um na sua idade, eu sou mais velho, Veloso, Souza. Vocês não têm ideia o que esses caras fizeram com a gente. Eles acabaram com a nossa vida. Em termos de articulação, vocês arrebentaram, vocês todos. E a gente vai hoje se adaptando ao mundo moderno, fazendo fisioterapia, né, fazendo musculação. Colocando né, gel, colocando ácido hialurônico. Colocando ácido, fazendo as coisas todas, operando, fazendo um monte de coisa. E eu tô com uma dor assim, infernal, mas a gente vai trabalhando firme e forte. Porque o cara que tem o edema tem que jogar, irmão. Porque o cara que fez o que eu fiz hoje de manhã, não é nem para trabalhar, é para estar deitado com os pés para cima. Mas a gente tem que trabalhar, porque eu amo a Band, diga-se de passagem. E aqueles que não amam, vai embora, vaza, sai fora, irmão. Não quer ficar, vai embora, vaza. Tchau. Essa é a... Tchau mesmo. Tchau. Boa, Thiago. De novo, Thiago. Tchau. Tchau. Adeus. É isso mesmo, Thiago. Tchau. Vamos lá. O Corinthians enfrenta o Sport, que está praticamente rebaixado, infelizmente, com o Migrante. É o campeão brasileiro de 87, mas precisa entender que o mundo mudou. Olha o Mirassol. Não é verdade? Exatamente. O mundo mudou. O mundo não é mais igual. Olha a Ponte Preta e Guarani, 3ª divisão. Série C. O mundo mudou. Se vocês estão achando que o Guarani, Ponte Preta do passado, quando eu jogava, esquece. Quando o Amorô jogava, esquece. Quando o Luizão jogava, esquece. Zenon, monstro, esquece. Não tem mais isso. Ou vocês têm que ter um entendimento que a base tem que fortalecer o profissional, ou vocês vão todo ano contratar time e vai estar todo ano para cair. Aí o problema é seu, não é problema meu, diga-se de passagem. Qual é a ideia da volta do Ranieri? Qual é a ideia do Yuri Alberto jogar como titular? Qual é a ideia do Memphis não jogar, pelo menos no treino hoje? Qual é a ideia da falta do... E aí, família, curtiram essa vitória épica? Deixem nos comentários o que vocês acharam, compartilhe com seus amigos e continuem ligados nos bastidores alviverde, para não perder nada sobre o nosso Verdão. Até a próxima e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho para conteúdos como esse. Fui!